Olá! No vídeo de hoje apresentaremos algumas manobras de higiene brônquica em pediatria e neonatologia para auxílio no tratamento de acúmulo de secreção das vias aéreas. Esse vídeo faz parte do plano de ensino da disciplina de fisioterapia na saúde da criança e do adolescente, do curso de fisioterapia da Univas, ministrado pela professora Gislaine Martins. Nosso grupo é composto por Fernanda Gabriela Vieira Pereira, Heloísa Gabriela Rezende de Castro, Marcelo Henrique Vieira Garcia e Natália de Oliveira. A vibrocompressão é uma técnica de higiene brônquica. Ela vai ser realizada por meio da contração simultânea dos músculos agonistas e antagonistas do antebraço. Então, o terapeuta vai colocar suas mãos sobre o tórax da criança e realizar essa vibração. Esta técnica é indicada para pacientes com secreções já soltas, que com este procedimento elas serão deslocadas por meio dos brônquios de maior calibre para a traqueia e então para fora do sistema respiratório. A drenagem autógena assistida. A drenagem autógena assistida é uma adaptação da técnica de drenagem autógena em lactentes ou crianças pequenas que são incapazes de cooperar ou realizar esta técnica ativamente. O paciente é posicionado em decúbito dorsal. O terapeuta envolve suas mãos sobre o tórax da criança, aumentando manualmente e lentamente a velocidade do fluxo respiratório, prolongando a expiração até o volume residual. A pressão é realizada suavemente, acompanhando o padrão respiratório da criança. O objetivo das drenagens autógenas assistidas são prolongar a expiração até o volume residual e aumentar a velocidade do fluxo expiratório, a fim de melhorar o transporte do muco para as vias aéreas de maior calibre. É indicada em casos de obstrução brônquica por êxtase de secreções, no recém-nascidos, lactentes ou em crianças incapazes de cooperar. Drenagem autógena assistida para recém-nascidos. A drenagem autógena assistida para recém-nascidos necessita de algumas modificações que são baseadas nas limitações impostas pelas características fisiológicas das crianças nessa faixa etária. A criança, então, é posicionada em decúbito dorsal. O terapeuta posiciona uma mão em apoio abdominal para assim não alterar o fluxo sanguíneo cerebral. A mão torácica é posicionada entre a fúrcula esternal e a linha intermamária, realizando a técnica da mesma maneira descrita na drenagem autógena assistida. Esta técnica tem as mesmas indicações da drenagem autógena assistida. Tapotagem. A tapotagem é uma técnica de higiene brônquica. Ela é caracterizada pela propagação de ondas de choque e deve ser realizada com a mão em forma de concha. No caso de lactentes, ela sofre uma modificação, podendo ser feita com a ponta dos dedos. Porém, o seu uso em neonatos e lactentes é controverso, visto que a propagação das ondas de choque fica dificultada pela flexibilidade do tórax desses pacientes nessa faixa etária. A tapotagem tem indicação para pacientes hipersecretivos. Compressão e descompressão torácica. Esta técnica também é conhecida como manobra de expansão pulmonar ou manobra de pressão negativa. O paciente é posicionado em decúbito dorsal. O terapeuta aplica uma compressão torácica durante a fase expiratória e uma descompressão abrupta na fase inspiratória. O objetivo principal é promover a restauração da ventilação alveolar, utilizando-se da variação de pressão pleural e alveolar. As técnicas de tapotagem e compressão e descompressão são técnicas pouco usadas. Exercício com fluxo inspiratório controlado. O EDIC é uma técnica inspiratória lenta e profunda realizada em decúbito lateral, com a região a ser tratada em posição supralateral. Esta técnica é realizada com o auxílio de um incentivador inspiratório. O paciente é posicionado em decúbito lateral com os braços acima da cabeça.
Durante a inspiração, o terapeuta realiza estímulos proprioceptivos que favorecem a abertura dos espaços intercostal e a expansão local, sempre acompanhando o movimento do gradil costal. Durante a expiração, o terapeuta mantém o estímulo proprioceptivo acompanhando o movimento expiratório da caixa torácica. Ou seja, o paciente faz uma inspiração lenta e profunda, faz uma pausa pós-inspiratória e expira lentamente. Indicações. O EDIC está indicado na presença de estertores pulmonares e respiração com ruído brônquico. Respiração lenta total com a glote aberta em decúbito infralateral. A ELTGO é uma técnica ativa-passiva ou ativa, onde o paciente é posicionado em decúbito lateral com o lado a ser tratado para baixo e realiza expirações lentas a partir da capacidade residual funcional até o volume residual. O terapeuta então se posiciona atrás do paciente, exercendo uma pressão abdominal infralateral com uma das mãos e a pressão contra o apoio do gradil costal supralateral com a outra mão. Essa pressão abdominal infralateral na direção do ombro contralateral favorece a desinsuflação completa do pulmão infralateral. O paciente deve manter a boca bem aberta para que seja possível perceber os ruídos bucais. Nesse caso, pode-se utilizar um bucal, que favorecerá a manutenção da glote aberta. É indicado para obstruções brônquicas de vias aéreas médias em pacientes preferencialmente cooperativos e maiores de 10 anos de idade. Pacientes com doenças pulmonares crônicas também se beneficiam delas. Para pacientes mais novos, é indicado a ELPR. Expiração lenta e prolongada. A ELPR é indicada para lactentes com obstrução brônquica ou hipersecreção pulmonar e também pode ser aplicada em crianças maiores. É definida como uma técnica de fisioterapia respiratória não convencional passiva de ajuda expiratória aplicada no lactente, obtida por meio de uma pressão manual tóraco-abdominal lenta, que se inicia ao final da expiração espontânea e prossegue até o volume residual. Para sua realização, 2 ou 3 inspirações são restringidas durante a aplicação, para prolongar a expiração. Seu objetivo principal é obter maior volume de ar expirado em relação a uma expiração tranquila. Ciclo ativo da respiração. A técnica consiste em 3 fases: o controle da respiração, exercícios de expansão torácica e técnica de expiração forçada, que é a TEF. A duração de cada fase no ciclo é flexível e deve ser ajustada para se adaptar a cada paciente. O controle da respiração corresponde ao período de repouso entre as partes mais ativas do ciclo e pode ser realizado de 3 a 4 respirações diafragmáticas. Os exercícios de expansão torácica equivalem a 3 a 4 respirações profundas, com ênfase na inspiração, uma pausa inspiratória de aproximadamente 3 segundos, seguida por uma expiração tranquila. A TEF, também conhecida como a fase de sopro, consiste em uma ou 2 expirações forçadas com a glote aberta de volume pulmonar médio a baixo para mobilizar secreções periféricas. Ao chegar às vias aéreas proximais, as secreções podem ser removidas por meio de um sopro ou uma tosse sob alto volume pulmonar. O paciente deve estar consciente e deve ter a cognição adequada. As crianças com mais de 6 anos podem aprender a fazer o ciclo ativo. Técnica de expiração forçada, a TEF. Ela inclui em seu mecanismo o aparecimento de um ponto de igual pressão no trajeto brônquico. Está indicada para a remoção de secreções de vias aéreas proximais na criança cooperante ou com mais de 2 anos, no adolescente e no adulto. No lactente só há uma única indicação, que é na ausência da tosse reflexa, quando a tosse provocada não produz o efeito ou por processos cirúrgicos locais. A TEF consiste em uma expiração forçada, realizada a alto, médio ou baixo volume pulmonar, obtida graças a uma contração enérgica dos músculos expiratórios. Para crianças pequenas e maiores de 2 anos, a necessidade de ter uma criatividade por parte do fisioterapeuta, que pode lançar mão, nesse caso, dos jogos de assopro, como bolinhas de sabão ou língua de sogra, para conseguir uma TEF ativa. O choro, assim como a TEF, produz um ponto de igual pressão, mas nele é a nível glótico. O volume corrente correspondente ao choro é enorme e o prolongamento da fase expiratória, sob altíssima pressão intratorácica, freia a circulação do retorno venoso cefálico e explica a congestão venosa e a cianose facial, podendo ter também outros efeitos adversos.
Eles costumam acompanhar as manobras de higiene brônquica decorrente do desconforto. Elementos mecânicos e acústicos do choro podem favorecer a depuração brônquica. A adução das cordas vocais ligada ao ato de fonação provoca uma frenagem laríngea durante o tempo expiratório, o que é comparável com a expiração com os lábios pinçados, garantindo uma expiração homogênea, favorável a trocas gasosas. Do ponto de vista acústico, os choros geram vibrações mecânicas de grande amplitude que seriam capazes de aumentar os batimentos ciliares por efeito da ressonância. Apesar dos potenciais benefícios, deve-se ter atenção a outros sinais que acompanham o choro excessivo do lactente em desconforto respiratório. A tosse provocada se trata pela indução de reflexo de receptores mecânicos que estão localizados na parede da traqueia. Esse reflexo ele se desenvolve após algumas semanas do nascimento da criança e permanece até os 3, 4 anos. A sua aplicação é muito simples, onde se trata de um pequeno estímulo sobre a região da fúrcula external, onde se faz um pequeno estímulo sobre a traqueia da criança. Suas indicações são para obstruções proximais em lactentes e crianças que não conseguem fazer a tosse voluntária. A tosse dirigida, ela é basicamente da mesma forma da tosse provocada, só que nesse caso, o fisioterapeuta vai pôr sua mão no abdominal da criança para fazer uma contenção e no final da expiração, durante a tosse, um estímulo pressionando um pouco o abdômen para que seja mais eficaz essa manobra de tosse. A indicação da tosse dirigida é a presença de secreção nos brônquios proximais e a cooperação do paciente. Caso ele for um paciente cooperativo, você pode pedir para ele fazer a tosse voluntária e fazer a contenção abdominal. Se caso ele não for colaborativo, você pode utilizar pelo meio da tosse provocada, como já foi explicado na manobra anterior. Sua contraindicação é pela instabilidade da parede brônquica ou pela fragilidade dos discos cartilaginosos ou até mesmo por provocar o reflexo de vômito. A tosse voluntária é onde o fisioterapeuta orienta o paciente a que ele faça uma inspiração profunda, gerando o maior volume intratorácico que ele conseguir, e fazer uma expiração e no final ele fazer uma tosse voluntária com o objetivo de eliminar essa secreção. A tosse provocada no adulto, ela é uma manobra bem conhecida e ela é bem utilizada. Ela consiste basicamente da mesma forma que se é realizado na criança, onde se pega entre a fúrcula external e se dá um estímulo na traqueia. A pessoa tosse de forma involuntária. Ela é bastante utilizada para eliminação de secreção nos brônquios proximais. A tosse assistida, ela ocorre da seguinte forma: o fisioterapeuta pede ao paciente que ele faça uma inspiração máxima com o maior volume torácico que ele conseguir, e depois que ele faça uma tosse de forma abrupta, com o objetivo de eliminar aquele volume que ele acumulou durante a inspiração. O fisioterapeuta, por sua vez, vai fazer uma compressão nas costelas desse paciente no final da tosse, com o objetivo de aumentar esse volume que é expulso. AF, aumento do fluxo expiratório. A AF ela pode ser passiva e ativa. A AF passiva é indicada para pacientes pediátrico e neonato, fazendo 3 manobras. A primeira é a AF passiva torácica. Você posiciona uma mão sobre a tórax e a outra abdominal, movendo as mãos sincrônicas e ativas, respeitando os movimentos fisiológicos da expiração e inspiração. A AF passiva 2. Você posiciona uma mão sobre a torácica, sendo essa ativa, e a outra sobre o abdômen, passiva. Contraponto. Você vai direcionar a mão torácica em direção ao abdômen, respeitando os movimentos fisiológicos da expiração e inspiração. Manobra 3, passiva. Você vai posicionar uma mão sobre a torácica e a outra mão sobre as últimas costelas do abdômen, fazendo uma ponte
para evitar o aumento da pressão intraabdominal e, consequentemente, um aumento de pressão intracraniana. Você vai posicionar a sua mão torácica, fazendo uma compressão, respeitando a fisiologia expiratória e inspiratória, fazendo uma compressão durante a expiração. AF rápida ativa. Essa manobra necessita da cooperação do paciente. Solicita que o paciente faça uma inspiração de grande amplitude, seguindo de expiração rápida, contraindo o ventre e abaixando as costelas, expirando com a glote aberta e com a boca entreaberta. O fisioterapeuta pode auxiliar deixando a sua mão sobre as suas costelas e fazendo compressão durante a expiração fisiológica, indicada para mobilização de secreções das vias aéreas de grande calibre. AF lenta ativa é indicada para a mobilização de secreções de vias aéreas distais e de pequenos calibres. Solicita ao paciente que realize a inspiração lenta com a glote aberta, ao mesmo tempo em que exerce a pressão sobre o tórax, no sentido da expiração fisiológica. AF ativa assistida é indicada para criança acima de 3 anos, onde ela pode ser cooperativa durante a manobra de compressão e descompressão, respeitando o fluxo fisiológico. Essa manobra pode ser feita de maneira rápida, com aumento do fluxo rápido, ou lenta, conforme o objetivo. Obrigada por assistir.